Estamos de volta com a programação nacional, que hoje está falando sobre o crack. E para explicar este problema em nosso país, eu recebo aqui o especialista em dependência química Nelson Osseri Neto. Bom, Nelson, a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior, explicando os efeitos da droga. Mas essa questão, eu deixei no ar uma pergunta, a questão da família, você citou. Como é que fica a família numa situação de um usuário de drogas? Vamos supor, estamos especificando aqui o crack, né? Mas em si, quem usa drogas, né? A família, ela sofre, né? Tanto quanto o dependente químico. Tem uma pesquisa que diz que de cada... uma família composta por 5 pessoas que um desenvolva a dependência química, pelo menos mais 2 correm o risco, são fatores de risco para estar desenvolvendo também. Então, assim, a doença da dependência química, ela gera também os codependentes, né? Aquelas pessoas que convivem junto. E hoje, o que nós temos para essas pessoas, para as famílias que convivem com algum caso de dependência química? Existem grupos de amparo. Hoje, são essas as políticas que podem amparar um codependente. Existem grupos como Amor Exigente, o próprio Al-Anon, que é ligado à dependência do álcool. Existem terapias. Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade. São vários grupos que acabam amparando essas pessoas que adoecem também. Mas política pública realmente eficaz, que vem dar todo o amparo, principalmente psicológico, que é necessário para a família, isso não existe. E o pouco que existe não comporta, não atende, não consegue atender essa demanda, que é algo assim fora do normal, principalmente para o Brasil. E ainda aproveitando, a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que foi lançada agora no mês de março de 2017, coloca que 500 mil pessoas morrem por conta do uso e abuso de drogas. Então, você imagina o número de codependentes que hoje desenvolveram algum problema, ou a própria dependência, ou até mesmo algum problema psicológico, por conta de conviver com o usuário, com o dependente químico. A gente está falando de drogas aqui, né? Vamos entender um pouco, por exemplo, a bebida alcoólica, ela é uma droga? O cigarro é uma droga? Gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso também. Sim, são drogas lícitas, né? São drogas legalizadas que... Mas não deixa de ser uma droga. Não deixa de ser uma droga, gera dependência. E aí vem o problema da legalização. Quando você legaliza uma droga, você tira a imagem que ela é uma droga. Eu costumo atender famílias que relatam que o filho, por exemplo, uma mãe, ela diz, meu filho não usa droga, o problema dele é o álcool. O meu filho não usa droga, o problema dele é o cigarro. Pelo fato de ser uma droga lícita, eles tiram a imagem que é droga. Por isso que a legalização no Brasil, ela não iria funcionar. Ela vai estimular ainda mais o uso, porque vai tirar a imagem da droga que é ilícita e vai colocar uma imagem de uma droga permitida. Por isso que as pessoas acabam separando, né? Álcool e drogas, né? Na verdade, tem que ser álcool e outras drogas, porque o álcool, o cigarro não deixa de ser uma droga lícita. Mas o Brasil, ele é um país totalmente etílico, né? A bebida alcoólica é símbolo das comemorações. Nós estamos vendo aí festa de criança de 2 anos, em buffet, regada a bebida alcoólica. Às vezes tem mais pais do que criança na festa. O vinho, dentro da religião, também tem seu significado. Eu costumo falar nas palestras que ninguém aposta a caixa de água, ninguém liga para um amigo para tomar uma água. É tudo regado a bebida alcoólica. Mas precisa existir o quê? Políticas de prevenção, que possa informar as crianças, os jovens, para que esses jovens, quando se tornarem pais, eles possam educar os filhos. Por isso que a gente trabalha muito também, dentro das políticas públicas, um princípio do grupo de Amor Exigente, que diz que pais e filhos não são iguais. Não é que você não possa tomar uma cerveja, tomar uma bebida alcoólica. Acho que todos têm lá o seu direito. Mas quem vai desenvolver a doença do alcoolismo? Nós não sabemos. Então, esse princípio, ele coloca o pai, a mãe
e o filho, cada um no seu lugar. Pais e filhos não são iguais, o pai ele precisa ser legislador, colocar regra e fazer valer. Tem que ser, sim, o melhor amigo dos filhos? Sim, o pai, a mãe tem que ser o melhor amigo do filho. Porém, não pode ser o mesmo amigo do cursinho, não pode ser o mesmo amigo da escola, porque aqueles estão numa fase ainda de conhecimento, de criar uma identidade, né? De autoafirmação. De autoafirmação. Então, a bebida aparece de uma forma mais fervorosa, de uma forma mais forte. Então, é muito importante essa regrinha ser aplicada para os pais, para que saiba cada um se comportar, Nelson, e evitando um problema maior com droga. uma droga leva a outra? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não conheço, dentro dos meus atendimentos, o usuário de uma única substância. A maioria, quando pede ajuda, eles relatam, no mínimo, 3 substâncias. É o álcool, né, uma droga lícita, a cocaína, uma droga ilícita e também estimulante. Isso daí é o quadro número 1. Álcool, cigarro e cocaína. E a maconha? A maconha, ela aparece também, mas ela aparece numa segunda conversa, numa terceira conversa. Porque as pessoas acabam achando que maconha, pelo fato de ter um grande número de usuários, não é droga. Mas a maconha, ela é uma droga, sim. Ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ela gera sintomas de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, aumento da ansiedade. É uma droga perigosa e silenciosa. O problema dela vem a longo prazo. É uma droga que danifica muito o sistema nervoso central. É uma droga que aparece nas nossas entrevistas, quando estamos fazendo um processo de encaminhamento para tratamento. Eles acabam relatando o uso do álcool, o uso da cocaína, de repente aparece lá, mas maconha às vezes. E é importante também a gente diferenciar a maconha para uso recreativo, a droga maconha, e a maconha para uso medicinal. Na verdade, não existe maconha para uso medicinal. Existe sim uma substância da maconha, no caso o canabidiol, que é utilizado na medicina, como qualquer medicamento de farmácia, que são bem-vindos. Esses sim são bem-vindos, porque eles vão evitar um efeito colateral de alguma outra doença, de algum outro medicamento. Então, ela é bem-vinda. E lembrando que as drogas para uso medicinal, elas têm uma regulamentação, elas têm uma finalidade. Ninguém entra na farmácia para chapar de remédio, né? Usando o linguajar mais rasgado aqui. Tanto que existem os remédios controlados, Exatamente. Que você tem que preencher receitas e mais receitas, com orientação médica, na quantidade correta. Exatamente. E a maconha é importante, né, mencionar essa diferença, a do uso recreativo e uso medicinal. Eu citei ela porque existe uma ideia sendo vendida, até pelas mídias, né? De que, olha, maconha, qual é o problema, né? Existe até muitos, esse grupo de defesa em liberação da maconha, tudo bem, consumo, qual o problema? Outros países já fizeram isso. Isso daí levaria, a seu ver, o que aconteceria? Levaria uma piora nessa situação que a gente hoje já vive, dessa dependência de crack, dependência enfim, das outras drogas, cocaína? Né? Eu tenho absoluta certeza que sim, é o que eu mencionei. Toda droga, quando legalizada, ela acaba estimulando o uso das pessoas. Por exemplo, tem pais que passam a mão na cabeça do filho que toma todas no rodeio. Mas quando o filho usa maconha, usa cocaína, o pai quer dar lá o seu sermão, né? Quer dar a sua liçãozinha de moral. Então, a partir do momento que você legaliza, o número de usuários vai aumentar. Um exemplo muito claro, Uruguai, onde a maconha foi legalizada, e nós estamos vendo o quê? O aumento no número de tratamento junto aos hospitais psiquiátricos. Ou seja, aumenta o tratamento, é mais gasto na saúde pública. Hoje, os maiores gastos na saúde pública, no SUS do Brasil, é por conta de uso e abuso de drogas. Não necessariamente o dependente ou aquele usuário, mas as vítimas também. Os maiores atos de criminalidade hoje estão relacionados ao uso de drogas.
violência doméstica, violência sexual relacionada ao uso de drogas, demissões. A pessoa não tem um sono reparador, não consegue trabalhar, começa a faltar, e desculpa aqui, desculpa ali. Entra nesse número alarmante que o Brasil também é campeão, número de desempregados. 14 milhões de pessoas, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Desestrutura familiar, está lá a droga também. Então, a partir do momento que você legaliza, você acaba aumentando o número de usuários. E essas sequelas do uso da droga, elas são para sempre? Ou consegue, parando, por exemplo, ela consegue retomar ou ela leva isso para o resto da vida? A dependência química ela é uma doença, né? É uma doença crônica, tem que ser tratada todos os dias, é uma doença espiritual, é uma doença mental, progressiva. O sistema nervoso vai pedindo dosagens maiores, né, daquela quantidade. Você nunca fica na mesma quantidade, vai sempre aumentando. Então é espiritual, é mental, é progressiva e é também física e incurável. Não tem cura, porém tem controle. Então sequela sempre vai existir. Agora o mais importante é entender que tem como controlar, existem tratamentos, existem um cardápio de serviços que pode ajudar. Não vou falar que é o correto, não vou mencionar aqui que use um CAPS AD que ali você vai se resolver. Utilize do Instituto Padre Haroldo, através do programa Recomeço, que a sua vida vai mudar. Cada um vai se identificar com alguma dessas ações, com alguma dessas políticas que existem hoje. Porém, é uma doença crônica e precisa ser tratada todos os dias. Bom, nesse é o Programação Nacional, nós estamos falando sobre crack e outras drogas, né, na incidência aqui no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.